Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Já tá rolando o Super Odd na BetSul, sua bet de norte a sul para o Clássico Bavi. E a primeira Super Odd que eu vou disponibilizar para vocês é pro Bahia marcar mais de um gol no jogo. Super Odd 2,64 para o Bahia marcar mais de um gol no jogo. A odd normal é 2,40. Subiram para 2,64. Limite de aposta de R$50, tá? Não perde tempo, não vacila. Só na BetSul, sua bet de norte a sul. Você encontra, aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. O link vai estar no comentário fixado para você poder testar essa Super Odd. Se quiser fazer o seu cadastro, é só apontar o celular para este QR Code que aparece na sua tela ou ir no link da descrição. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, nação tricolor que nos acompanha, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando justamente sobre o Clássico Bavi. O pessoal do Informe Baiano trouxe aí a informação de que o Vitória deve ir para a partida contra a gente, contra o Bahia, com força máxima. Inclusive o técnico do Vitória, Jair Ventura, falou que vai ser final de Copa do Mundo, enquanto o Bahia deve utilizar uma equipe mesclada com reservas. Essa é a tendência, tá? No destaque do Informe Baiano tem o provável time do Bahia com João Paulo, Roman Gomes, Gabriel Xavier, Canu, Iago Borducci, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Cauli e Juan Pablo. O Vitória da Bahia tem aí à disposição dois reforços que já apareceram no bid que podem ser utilizados, Juan Cândido e Emanuel Martínez, tá? Jogo às 16 horas lá no estádio Manuel Barradas. Não dá para cravar que o Bahia vai utilizar esse time, apesar da informação aí do Informe Baiano, mas dá para deduzir que uma mescla deve vir a acontecer, né? Porque muitos desses jogadores, mesmo que exigidos em um nível técnico inferior, foram aprovados, né? Muitos dos moleques da base e alguns dos reservas, na medida do possível, para um primeiro impacto ali na temporada, foram aprovados. Então acho que não há nenhum tipo de absurdo ou problema, talvez você pense diferente, não tem problema nisso, de mesclar a equipe, mas usando a estrutura titular ali com os zagueiros, com os meio-campistas e botar a molecada para poder se soltar ali no ataque, talvez seja uma alternativa bacana, tirar um pouco desse peso, dessa responsabilidade no bom sentido da palavra, porque jogar Bavi tem que jogar com seriedade, tem que ganhar, tem que conquistar 3 pontos, mesmo que seja apenas mais um jogo de Campeonato Baiano. Talvez esse seja o Bavi menos importante do ano, né? O Bavi da fase de grupos do Campeonato Baiano, mas é o Bavi que vai ser o clássico que vai estrear o ano. Então, mesmo que não tenha um impacto tão grande em termos de classificação e tudo mais, tem o seu nível de importância, né? Então, o Bahia deve encarar esse clássico com essa ambição, esse desejo de vencer, é o que a gente torce, é o que a gente deseja, vislumbra, mas ao mesmo tempo deve também aí dar rodagem e testar no nível mais elevado alguns dos jovens atletas que vêm sendo aproveitados. Vamos aguardar para ver o que efetivamente vai acontecer nesse clássico Bavi. Nossa querida Samara Figueiredo trouxe aí, lá no Farol da Bahia, entrevistas na rua com a galera do Bahia, com a galera do Vitória, com as expectativas para esse clássico Bavi. Conteúdo de alto nível, conteúdo muito bacana, muito legal e que a gente vai repercutir aqui agora. Vamos lá. Fala pessoal, final de semana com o primeiro Bavi do ano e o Farol da Bahia foi até as ruas de Salvador para saber a expectativa dos torcedores e saber deles quem vai levar a melhor nesse clássico. 2x0 Bahia, com certeza. 2x0 Bahia. 1x0 Vitória. Eu quero é 4x1. 4x1, quero descontar aquelas goleadas que eu tomei. Eu tô por aqui, ó. O Vitória vai dar 1x0. 2x0 por aí, tá bom. Você tá confiante pra esse jogo? Tô sim, tô, com toda certeza. Tô confiante porque o Bahia tem time pra... Os dois, o Vitória também tem, mas o Bahia tá superior ao Vitória. Em termos de time de elenco, né? As contratações que fizeram, se for estrear, né? Se tem que colocar, pra mim ele ganha 1x0. 1x0 é o que eu tô achando, né? Jogo duro, pegado e 1x0, gol de escanteio. Claro, eu vou perder se o Bahia é o mundo. Ainda que não jogue bem, mas o importante nesse jogo é ganhar. E acabou. A freguesia continua. É difícil, porque o time é fraco, não renovou quase ninguém, não trouxe Marinho. Marinho ia botar respeito, ia botar medo na sardinha. E o time é fraco. Não tem... Tem que jogar para poder empatar o jogo. Quem vai marcar o gol? Everton Ribeiro e Cauli. Põe de purga. Renato Caio. João Lucas faz 2 e Everton Ribeiro faz 2. O João Lucas sempre é uma parada que me pega muito. Véio. João Lucas é bom demais. Quando o cara larga João Lucas, é sensacional. Casa como sempre, né?
Tá aí, rapaziada. Trabalho muito legal do Samara, do pessoal do Farol da Bahia. Clássico chegando, assim como todo clássico, há uma tensão envolvida, uma expectativa que também acaba pegando todos. Alguns demoram um pouco mais. Eu confesso que ainda não tô naquela pegada de extrema ansiedade, tenso, ansioso. Mas quando chega no dia do jogo não tem jeito. É clássico, é Bavi, pode ser só um Bavi de fase de grupos de Campeonato Baiano. Mas todo mundo quer ganhar e eu espero que o Bahia chegue no Barradão para poder vencer. Até para calar a boca de uns e outros, né? Mesmo se for com a nossa equipe mesclada, talvez seja até mais gostoso. Calar a boca de uns e de outros aí que se vangloria diante da sua gestão. Não perder clássico no Barradão como se fosse um grande feito, né? O Bahia ganhando clássico com 1 a menos e tudo. Mas enfim, vamos que vamos. Inclusive sobre o clássico Bavi, vale a pena lembrar, sempre vale a pena lembrar, o retrospecto, né, meus amigos? A galera do Gol Brasil trouxe aí 196 triunfos do Bahia, 154 empates e 154 triunfos do Vitória, ou seja, o grande rival do Vitória é o empate. O Bahia segue isolado. Eu provavelmente irei deixar esse mundo, vocês também, todos que assistem aqui, e a gente não vai ter oportunidade de ver o Vitória da Bahia superar o Bahia em número de triunfos no Clássico. Isso é história. História construída, mas como disse o próprio Ceni, a história não garante futuro, né? Ele trouxe isso na última preleção ali antes do jogo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Mas a história também é sempre muito relevante de ser lembrada, sempre muito relevante de ser ali registrada. Bom, para fechar nosso plantão tricolor de hoje, Cadu Santoro concedeu entrevista para a ESPN Brasil e nessa entrevista, bola vez, ele falou sobre algumas questões bem relevantes, dentre elas a busca por futuros talentos. Cadu Santoro cita diferencial do Bahia sobre outros clubes na briga por futuros talentos, abre aspas, nenhum outro pode oferecer. Diretor de futebol do Bahia, Cadu, foi o convidado do Bola da Vez deste sábado, dia 24. O programa com o dirigente do Esquadrão de Aço vai ao ar com transmissão no plano premium da Disney Plus, às 10 horas, 22 horas de Brasília. Entre muitos assuntos abordados na conversa, a captação de jovens talentos teve destaque nos últimos anos. O Bahia se tornou uma das principais potências na formação do futebol brasileiro. O comentarista Elton Serra citou 2 jogadores que passaram pela base do Bahia, mas tiveram destaque em outros times. Danilo, ex-Palmeiras, e o Júnior Botafogo, e André, volante do Wolverhampton, da Inglaterra. Questionado sobre como o clube se impõe no cenário de formação de atletas atual no Brasil, Cadu explica que pertencer ao Grupo City é um grande atrativo aos jovens atletas e seus responsáveis. Abre aspas. A gente sempre tem um tema quando a gente vai conversar com o pessoal da base, quando vai conversar com o menino, com a família, com o empresário, que a gente pode oferecer, que nenhum outro clube pode oferecer, que é assim, a gente tem 14 clubes que esse jogador pode ir. A gente está desenvolvendo ele com o objetivo principal do Bahia. Mas, se ele não atingir o nível, porque a nossa régua vem subindo ano após ano para o top 5, top 6 da Série A, ele vai ter nível, de repente, para uma liga, para uma outra liga, né? Então isso, quando você oferece, faz a diferença no poder de convencimento. O Bahia faz parte do Grupo City, ao lado do time, né? Os que vocês já conhecem aí. No início do ano, 3 joias da base tricolor já mostraram potencial. Del, nosso querido Cauê Furquim e Juan Pablo, a força do Bahia na base é tanta que o clube passou a tirar jovens promessas de outras grandes equipes. Em 2025, o Esquadrão contratou Cauê Furquim do Corinthians em episódio que gerou polêmica na época. Cara, isso é muito importante ser destacado, porque no futebol e na vida, por mais que tenha um viés filosófico de que a estabilidade faz mal, né? A gente está sempre ali tentando evoluir, crescer, se desenvolver. É muito importante no seu desenvolvimento profissional você almejar a estabilidade. E enquanto almeja a estabilidade, se desenvolver em outros aspectos ou potencializar valências que você já tem, né? Trouxe aqui uma perspectiva mais ampla para além do futebol. E no futebol, isso se enquadra muito, sobretudo dentro da carreira de um atleta, que é mais curta naturalmente, né? A carreira de um atleta que tem altos e baixos, tem riscos de lesão e tem diversas nuances que acabam aí, de certa maneira, trazendo preocupações, trazendo alguma tensão e fazendo com que você tente de todas as formas não só ganhar dinheiro, mas ter estabilidade para poder ganhar dinheiro por mais tempo. Então, se você abraça um projeto como esse, evidentemente que Cadu não vai falar do aspecto financeiro, mas esse aspecto financeiro pesa, você está pensando nesse aspecto financeiro em ganhar mais, em dar um retorno maior e melhor para a sua família,
mas o Bahia entrega, para além disso, que é extremamente importante, a estabilidade de você ter a garantia disso ou próximo disso nos próximos anos, mesmo que não seja no Bahia. Então isso é extremamente importante, isso é fundamental, isso traz uma perspectiva de futuro muito boa, porque você tem a garantia de que se você não atingir um nível mais elevado para poder dar um salto maior, ir para um futebol europeu, conseguir se desenvolver a ponto de ser um ativo extremamente valorizado, você ainda tem ali alguma garantia importante em outro clube. E a vida vai seguir. Por isso os contratos são mais longos, as condições são mais favoráveis, e com isso os jogadores acabam se convencendo a vestir a camisa do esquadrão. Está acontecendo agora com o Samuel Souza, do Sport. Pelo que a gente teve a oportunidade de apurar, o desejo do atleta é de vir para o Bahia. O desejo do atleta é de vestir a camisa do Esquadrão de Aço, né? Porque ele tem mais garantias hoje no Bahia, dentro do Grupo City, do que no Sport. É uma realidade, né? Não só de questão de instabilidade em questão financeira, mas de plano de carreira. Então, enfim, vamos aguardar o desdobramento da história. O próprio Samuel Souza, inclusive, tem aí nas suas redes sociais, né, repostado informações que têm saído relacionadas ao Bahia. A gente segue apurando de perto. O atleta quer vir para o esquadrão. O Bahia planeja, né, desenvolver um negócio que seja vantajoso para o Bahia, de um empréstimo com opção de compra, mas o plano de carreira do atleta é vir para o esquadrão e aqui se desenvolver. Vamos aguardar o desdobramento dessa história, beleza? Lembrando da Super Odd 2,64 para o Bahia marcar mais de um gol no Clássico Bavi deste domingo, só na BetSul, só Bet Norte a Sul. Aponte seu QR Code que está na sua tela e faça sua aposta com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos, hein? Um abraço, meu povo, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?